A Casa da Moeda produziu em 2013 2,3 bilhões de moedas. Já em 2014, esse número foi reduzido para 945 milhões. De acordo com o Banco Central, há R$ 28 em moedas em circulação para cada pessoa, o que corresponde a uma quantidade de 116 moedas por habitante. O Espaço PUC de hoje discute a necessidade de redução da despesa pública no âmbito federal, que influenciou na queda da produção monetária. Apesar disso, o Banco Central administra os estoques disponíveis para atender a demanda. E ainda, o acúmulo de moedas em cofrinhos ajuda cada um a economizar, mas pode prejudicar a rotatividade das moedas. Hoje é quinta-feira, 9 de abril. Está no ar o Espaço PUC, o programa que leva até você tudo o que acontece na universidade. Olá, boa tarde. A falta de troco no mercado é um problema recorrente. A menor produção de unidades monetárias e o acúmulo do dinheiro em casa podem prejudicar o comércio. A nossa equipe foi a um supermercado que instalou uma máquina diferente, o Cata Moeda. A inovação trouxe de volta aos caixas as escassas moedinhas. E eu fui até a casa da Celine, uma menina de 12 anos que já aprendeu a fazer economias. Ela enche três cofrinhos por ano e com o dinheiro que guarda já fez muitas compras. Confira na reportagem. Uma moedinha daqui, outra dali e no fim do ano são 3 cofrinhos cheios. Celine tem 12 anos e começou a juntar dinheiro por causa de um projeto da escola. Desde quando na minha escola começou a ter uma poupança e todo dia a gente levava moeda e colocava nessa poupança. Aí eu comecei a comprar vários cofrinhos para colocar muitas moedas. Que a minha mãe me dava moeda, meu avô me dava, aí todo mundo me dava. A família aprova as economias. Dessa maneira, Celine já aprende a guardar o próprio dinheiro. Ela é boa de economia. E quando você acha que ela não tem, ela tem. Ela tem, ela guarda e ela calcula o que ela vai gastar e o que ela quer. Ela coloca num papel o que ela quer, junta com aquele objetivo de comprar alguma coisa e compra com o dinheiro dela. Eu vou caçando assim nos lugares, às vezes tem na mesa, às vezes tem nos baldes assim, aí eu vou pegando, pondo. E as moedinhas já renderam boas compras. Eu comprei um tênis que eu gostei muito, eu ajudei meu avô a pagar o meu iPad. Comprei maquiagem, comprei uma sandália. E assim ela aprendeu a dar mais valor para as coisas que compra. Eu percebo exatamente isso, o que ela compra, ela cuida melhor, sim. Fui eu que comprei, aí eu fico usando mais, porque é mais legal também falar que você que comprou. Mas apesar de as economias serem muito importantes para todos, o acúmulo de moedas pode prejudicar a rotatividade do dinheiro no mercado. Quem nunca deixou de receber aqueles poucos centavos no troco do mercado? A falta de moedas incentivou essa rede de supermercados a criar uma máquina diferente, o Cata Moeda. Traz as moedas, coloca as moedas, elas têm a opção de vale compras, né? Que o cliente ganha 3% e tem a troca por cédulas, que ele traz o valor e troca por cédulas nos caixas. Com apenas uma semana da máquina em operação, o resultado já foi positivo. A gente está tendo até quantidade além do que a gente precisava na nossa loja. Com certeza isso vai ajudar bastante todo o mercado em geral. O troco está aumentando e a gente está até com excesso de moedas na loja já agora, com o Cata Moeda. E para quem anda enchendo os porquinhos em casa, fica o recado. Com certeza está na hora de quebrar o cofrinho e trazer para a gente, porque é muitas moedas em rotatividade que estão fora mesmo do mercado e a gente está precisando das moedas. Para falar sobre esse assunto e esclarecer os impactos na economia gerados pela falta de moedas em rotatividade, recebemos o economista e professor da PUC Minas,
Flávio Constantino. E a estudante universitária Natália Cassiolato irá contar como conseguiu viajar para o exterior juntando moedinhas. Bem-vindos ao Repórter PUC. Boa tarde. Boa tarde. Professor, as moedinhas estão em falta no mercado. Quais são os principais fatores que contribuem para essa situação? Olha, eu acho que até a reportagem já mostrou um desses motivos, que na verdade é o hábito de parte da população de guardar as moedas em casa, em cofrinho, às vezes dentro de uma gaveta. O outro aspecto que também está fazendo a gente usar menos moedas também é a questão das inovações financeiras, que é o uso do cartão de débito, do cartão de crédito. E tem também um terceiro elemento, né? Porque a gente está numa época agora de corte de gastos, corte de despesas. E isso ocorreu também com o Banco Central. O Banco Central, ele é o gestor da moeda, mas ele não emite moeda. Quem faz isso é a Casa da Moeda. Então, o Banco Central usa o seu orçamento e, para atender essa demanda por moeda, ele compra as mesmas junto à Casa da Moeda. Mas, como agora esse orçamento também foi cortado, ele fez uma aquisição menor e isso acaba também contribuindo para que a gente tenha muito menos cédulas e também, né, moedas em circulação. Então, é a combinação, na verdade, de todos esses fatos. Mas qual que é o resultado disso, né? Praticamente de cada 10 moedas em circulação, 3 ou 4 desaparecem, na verdade, do mercado. E como isso pode afetar direta ou indiretamente na economia? Olha, um primeiro aspecto que é imediato é literalmente você afeta as transações no comércio. A ideia é de que se você coloca o dinheiro em circulação, mesmo que seja a moeda, ela tem um fim. E essa sua finalidade é ajudar nas transações. Então, se as pessoas têm o hábito de apenas guardar aquela moeda e ela não volta à circulação, isso dificulta, em primeiro lugar, a quantidade de moeda que deveria estar circulando normalmente. O segundo aspecto é uma dificuldade que o comércio passa a ter, e ele tem que buscar então outras soluções. Essa máquina da cata-moeda, algumas lojas começam a dar promoção, descontos, cupons para tentar fazer isso. Isso não é o correto é você ter os recursos e quando a pessoa necessitar do seu troco, que o comerciante possa fazer isso. E tem também um terceiro problema, porque se aquela moeda não volta para a circulação, o Banco Central é obrigado a colocar outra no lugar. E isso vai, inclusive, aumentar ainda mais a despesa. Aquela moeda ela tem um preço e, às vezes, é maior mesmo do que o custo, o valor de face que ela possui. Então, em todos os sentidos, a gente teria que ter essa consciência. A gente tem um custo financeiro em fazer isso, a gente tem um problema que é operacional e de facilitar a vida dos comerciantes e a nossa mesmo, né? Porque você começa a acreditar que o próprio comércio não tem troco e passa então também não cobrar esse troco, e acaba virando uma questão cultural, você passa a não valorizar aqueles valores que são muito menores. Natália, você faz parte dessa turma aí que já juntou muita moedinha em casa, né? Desde quando você tem esse costume? Acho que tem mais ou menos uns 8 anos. Uma vez escutei minha tia falando que o dinheiro do troco da padaria, de supermercado, ela juntava as moedinhas de 25, 50 e R$1. E que no final das contas ela usava esse dinheiro para viajar. Aí eu achei uma forma bem legal, assim, e fácil de juntar dinheiro e acabei fazendo isso também. Então, juntar moedas em cofrinho, professor, também é uma forma econômica eficaz. Bom, aí que a gente tem que pensar. Na reportagem nós tínhamos então uma menina que ela conseguiu juntar essas moedas, a nossa convidada aqui também fez o mesmo. Mas o problema é que a gente tem que ver em que ambiente que isso está sendo feito. Eu vou dar um exemplo que ele é muito bobo, eu até tenho as minhas moedas aqui. O que eu tenho aqui é R$1,50. E quando eu estou com os meus alunos e pergunto o que eu tenho em mãos, eles falam R$1,50 e eu respondo o ingresso de cinema. Não, Flávio, o cinema hoje custa R$15, sim. Mas quando eu era estudante, com R$1,50 eu comprava um ingresso de cinema. Se eu, portanto, guardar essas duas moedinhas no meu bolso por 5, 6, 7 anos, o que vai ocorrer? Você vai perder o poder de compra e essa é a grande questão. E em países que têm inflação, mesmo a nossa que é muito baixa, ao longo do tempo você perde esse poder de compra. Com R$1, para você ter uma ideia, em 94 a gente podia comprar 10 pães, um café e sobrava um troco de 10 centavos. O salário mínimo era de R$64. Então, hoje, a gente tem um aumento que é muito mais elevado. Então, de uma forma lúdica, para estimular as pessoas a guardarem, a valorizar, olha, comprei com o meu dinheiro, viajei com o meu dinheiro, isso está correto. Mas a pessoa não pode perder também no seu horizonte que a moeda que ela tem em mãos pode dar um retorno, uma rentabilidade mais elevada. O cofrinho é interessante,
Então, da forma lúdica, estimula a criança a poupar, valorizar o trabalho, o seu esforço e também dos pais. Por outro lado, a gente tem que racionalizar, tem que pensar que eu posso ter muito mais no futuro. E daí vem, portanto, a ideia da poupança, mas não no cofrinho, sim no sistema financeiro. E a partir de qual valor já não é aconselhável mais guardar o dinheiro em casa? Ó, vou dar um exemplo bobo. Não tem muito sentido eu juntar R$2 e gastar R$2,50 para depositá-lo no banco. Então, isso não tem muito sentido mesmo. Então, a gente costuma falar o seguinte: se você tem um valor mínimo para abrir a sua conta, é a partir desse valor mínimo que você pode depositar. E a partir dele, até a gente faz alguns cálculos econômicos para provar o quanto você gasta deslocando até uma agência e se vale a pena depositar aquele recurso. Mas o que você não pode fazer é deixar de depositar. Então, você vai ter aplicações no mercado com R$50, você abre uma cadeira de poupança. Ou eles vão pedir 500. Para quem fosse um grande aplicador no mercado, a gente vai estar discutindo na casa de milhares ou até milhões de reais. Então isso vai muito do perfil, na verdade, do poupador. E aí a faixa etária, a idade, o perfil, na verdade, de renda, de trabalho, tudo isso acaba interferindo. Natália, você também depositava no banco, juntava em casa, mas a partir de um certo valor colocava no banco, né? A partir de quantos reais você ia até uma agência? Eu juntava, assim, durante uns 2 meses. Aí, quando eu lembrava que eu estava juntando, eu ia lá e contava. Se eu veia que era um valor, assim, alto para mim, aí eu pegava esse dinheiro, ia nas lanchonetes, que o pessoal sempre pede: nossa, você junta moedinha, traz para mim, por favor. Então, eu ia nas lanchonetes, trocava, e o dinheiro que eu tinha, já no aplicativo do meu celular, que às vezes eu tinha que sacar no banco, eu já transferia a conta para minha poupança e já ficava com aquele dinheiro para mim, sem precisar sacar. Professor, e se fosse o contrário? A produção excessiva de moedas e essas moedas em circulação teria impactos negativos também? Com certeza. Eu acho que essa é uma das tarefas mais difíceis que a gente tem em economia, porque você, literalmente, acertar a quantidade de moeda que a sociedade precisa. Então, os consumidores, os empresários e o próprio governo. A grande questão é, se você coloca muito recurso no mercado, muito dinheiro, eu faço uma simulação. Se você coloca muito peteca no mercado, o preço da peteca cai. Se você colocar muita moeda no mercado, o preço da moeda eu vou chamar de taxa de juros. A taxa de juros vai cair. Então, o que significa isso? Por que eu vou depositar se a taxa de juros é muito baixa? Eu prefiro muito mais comprar, gastar. Então, você tira o estímulo à poupança e cria um incentivo ao gasto. Na outra ponta, você vai ter pessoas, então, pensando: bom, já que eu vou ter que gastar comprando algum bem, será que a produção, o setor privado vai conseguir acompanhar? Então, se você não consegue acompanhar, você acaba tendo um excesso de demanda pelos bens e isso leva à inflação. O outro aspecto é quando esse excesso de moeda está ligado à política econômica. O governo não tem tributos suficientes, não arrecadou aquilo que ele gostaria e emite moeda. Então, para fazer frente aos gastos do governo, você penaliza toda a sociedade. Então, ter excesso de moeda implica juros menores, menor rendimento, menor poupança e provavelmente preços mais elevados. E isso acho que é a pior coisa que pode ocorrer para as pessoas. Por quê? Porque isso afeta o seu poder de compra, afeta o seu bem-estar. A gente vai dar uma pausinha rápida e vamos para um rápido intervalo. Não saia daí. Estamos de volta com o Repórter PUC. O Espaço PUC está de volta e hoje nossa conversa é sobre a falta de moedas no comércio. Vamos conferir qual a impressão das pessoas que frequentam o supermercado sobre as experiências que tiveram com a falta de troco e se elas acham que o cata-moeda pode ser uma solução. O esgoto oferece bala, outra mercadoria. Quando estou precisando de dinheiro, eu vou lá e quebro o porquinho, pego o dinheirinho, né, pago alguma conta, saio, faço alguma coisa. Eu junto na minha bolsinha e aí até fica pesado, eu disponho logo para facilitar até quem precisa, né, de troco mais rotativo. Aqui você troca, pode fazer a compra, então eu achei muito bom. Eu acho que poderia implantar em vários lugares, né? Para ver se melhora. Não tem dúvida, vou trazer minhas moedinhas para trocar aqui. Professor, é verdade que uma moeda, por exemplo, de 5 centavos tem um valor maior do que o que está escrito nela? Isso é verdade, porque quando a Casa da Moeda está imprimindo as cédulas e também fabricando as moedas, você tem que ter um custo, que na verdade o metal já é naturalmente mais caro e as cédulas que tem uma tecnologia que tem que impedir de alguma forma a falsificação. Tanto que nós tivemos moedas que saíram em circulação, que eram muito fáceis, na verdade,
de se falsificar. Mas quando se, portanto, produz a cédula ou a moeda, também tem uma durabilidade, né? Então, você tem um horizonte mais ou menos de 14, 15 meses para aquela moeda estar em circulação e só depois desse prazo, portanto, é que você coloca outra no lugar. Então, por isso que eu falei aquela questão do custo, né? A gente tem que ter muito cuidado com o uso da moeda e com as cédulas, porque de alguma forma isso é um recurso da sociedade que está sendo destinado às transações que serão efetuadas. Mas então isso é verdade mesmo. Fabricar a moeda é mais caro que o valor que está impresso nela. Natália, quanto tempo você passou juntando as moedinhas para fazer a sua viagem? Eu acho que foram cerca de 2 anos que eu comecei a juntar. Aí quando eu vi que estava dando certo e que daria para eu poder viajar realmente, aí eu comprei a passagem e continuei juntando até o último dia de viagem. E você foi para o México. Fui para o México. Chegando lá, tudo que você conseguiu juntar, deu para fazer uma viagem bacana? Deu sim. Acho que quase 50% do que eu gastei para viajar foi juntando moeda. E eu fiquei 1 mês lá e nesse 1 mês deu para viajar super tranquilo, sem passar aperto nenhum. Professor, e existem outras formas de fazer investimentos para não deixar o dinheiro parado em casa? Olha, eu acho que, na verdade, nós temos uma infinidade de possibilidades. Só que, evidentemente, isso varia de acordo com o perfil desse investidor. Uma criança pode começar a fazer a sua aplicação sob cuidado dos pais, uma pessoa que já está no mercado de trabalho, pessoa que já se aposentou. Então tem muita possibilidade, que vai de renda fixa, variável, aplicações em títulos do governo, por exemplo. Então, assim, existe uma gama muito grande de opções e que a gente tem que saber aproveitar. Se o primeiro passo que nós temos é pegar a moedinha e colocar no cofre em casa, eu tenho que dar o segundo e o terceiro passos, que é compreender um pouco o funcionamento dos bancos, da bolsa de valores, saber, na verdade, como é que eu posso pegar o meu rendimento e multiplicá-lo. E existem tipos específicos de investimentos para cada pessoa? Com certeza, tanto que o que todo gerente de banco é obrigado a fazer quando vai sentar com o seu cliente é analisar o seu perfil, se ele é mais conservador, se ele é mais agressivo. Para algumas aplicações isso nem é feito mais, né? Caderneta de poupança, que é a mais popular possível, então todos têm uma confiança muito grande, que você tem uma garantia, inclusive, legal, então as pessoas já vão automaticamente nela. Mas tem muito melhores opções que a caderneta de poupança, inclusive títulos públicos, e dependendo do cenário, tem alguns rendimentos em que você constrói um horizonte ao longo do tempo. Uma previdência privada, por exemplo, é um aspecto desse, né? Você pode poupar com a previsão de resgate no futuro e com um aparato legal por trás. Então a gente tem que conhecer um pouco mais sobre essas aplicações para ver qual é aquela que se adequa mais ao seu perfil e ao seu desejo, né? Vou querer comprar um carro, uma casa, me aposentar, ou quero fazer uma viagem, por exemplo. Então eu tenho que pensar também, por que eu estou poupando? É aconselhável fazer 2 contas? Uma para gastar, pagar as contas e fazer aquilo que é mais da rotina e outra para poupar o dinheiro? Olha, hoje até pela característica, né, das contas que nós temos, já acontece, né? No Brasil, antigamente, uma conta corrente, que se colocar R$100 no dia seguinte, ela já estava rendendo, né? Então, isso não existe mais. Então, você tem uma conta corrente hoje, que é para suas despesas diárias, e a partir dela, você pode fazer outras contas e vínculos para aplicação financeira. Então, automaticamente, quando você abre uma conta, ela diz o seu uso, se é para despesa diária ou se você conversa, olha, eu quero que tenha um rendimento, aí você joga aquele, na verdade, para uma aplicação financeira ou para um fundo de investimento. Então, não é porque você precisa, só que a pessoa tem que pensar se vale a pena ter mais de uma conta, porque existe uma manutenção dessa conta. Eu trabalho em 3 empresas e tenho 3 contas correntes. Então, para cada uma dessas contas correntes, você vai ter uma tarifa bancária, que pode variar para o universitário R$3, R$5, até para mais de R$100, dependendo do pacote que você possui. Isso é um custo, então até isso você tem que planejar. Vale a pena ter muitas contas, na verdade, para administrar? E é necessário conhecer muito de economia para fazer investimentos ou não? Bom, como eu falei antes. Qualquer um pode fazer. As pessoas têm que ter em mente, em primeiro lugar, quanto que elas têm do recurso que elas recebem e quanto que elas vão poupar. Daí para frente que começa a história. Se você vai entrar, por exemplo, em bolsa de valores e trabalhar com mercado de ações, é fundamental que você tenha um conhecimento mais profundo. Se você tem uma pessoa que ela é mais conservadora e ela quer olhar mais para este futuro, mas não quer mexer com ações, ela teria opções, por exemplo, de títulos públicos e ver, portanto, a garantia e o risco. Então, quanto mais complexo
o papel que você carrega, a maior é a necessidade de você conhecer economia. Por isso que eu falei que poupança mais popular já faz parte da nossa tradição, cultura, a confiança. Os outros investimentos, o risco é mais elevado. E quanto maior o risco, maior a necessidade de conhecer sobre o que você está fazendo. Natália, você pretende continuar juntando as suas moedinhas para fazer o que no futuro? Desde quando eu voltei do México, eu continuei juntando as moedinhas, inclusive ainda não troquei, né, por cédulas. Mas como eu formo no final do ano, não sei o que eu vou fazer, talvez um intercâmbio, uma viagem, mas estou juntando. Professor, e esse acúmulo de moedas, quando o mercado fica sem troco, é comum recorrer aos bancos para trocar as cédulas por moedas? O banco tem um limite de troca? Na verdade, você não tem esse limite, né? Você tem algumas regras, na verdade, para o uso da moeda, mas o próprio sistema financeiro também faz essa cobrança. Então, você vê as federações, associações comerciais e os próprios bancos demandando essa moeda junto ao Banco Central e à Casa da Moeda. Então, assim, o limite, na verdade, não tem. Tanto que a gente pensando que a riqueza do Brasil ela é de pouco mais do que 5 trilhões de reais. Mas para movimentar toda essa riqueza, a gente tem hoje praticamente 300 bilhões. Então, com 300 bilhões, a movimentação gera uma riqueza, ou garante a movimentação de uma riqueza de 5 trilhões. O banco tem uma capacidade que nós temos que é criar moeda. A gente chama de moeda escritural. Ela não existe de fato, mas pela circulação da mesma, você consegue efetuar suas transações. Mas quando você entra no lado real, que é olha, eu quero um troco agora, pagar passagem de ônibus, aí que ocorre, portanto, esse descasamento, na verdade, entre aquilo que eu preciso e aquilo que não tem no mercado. Mas o limite, a princípio, ele não existiria. E as notas costumam circular na mesma quantidade que as moedas? Na verdade, a gente tem muito mais cédulas do que moedas para as transações, até porque a cédula carrega um valor maior de fato, então por isso que ela é muito utilizada. Só que, de novo, vem a questão das inovações. Você pode ter o cartão de crédito ou o cartão de débito e até mesmo o celular hoje você pode usar como pagamento. Então, quanto mais esse tipo de inovação for surgindo, mais você vai substituir as moedas e as cédulas. E uma outra coisa, como o Banco Central tem esse orçamento que está mais reduzido, quando ele pede para imprimir as moedas, como vocês informaram no início, ao invés de pedir, por exemplo, 5 notas de 20, ele pede uma de 100. Então você tem o mesmo valor, R$100, só que apenas em uma cédula. E é isso que acaba dificultando também esse troco junto ao mercado. E o mercado ele também dificulta o troco? Por exemplo, colocando um produto a R$ 4,99 em vez de colocar o mesmo produto por R$ 5,00. É porque, na verdade, tem uma questão de estratégia, tem um lado psicológico, né? Eu já vi lojas que vendiam todos os produtos de R$ 1,99, mas a loja se chamava quase 2. Então, qual que é a ideia? É diferente, então você acaba atraindo, na verdade, o consumidor. Mas e lá fora também tem isso, né? Lá fora eles valorizam cada centavo. Então, não é porque o comércio faz isso, porque ele não tem intenção de te dar o troco e ganhar em cima disso. Mas também faz parte desse comerciante a ideia de que ele é mais competitivo, que ele estimula mais a concorrência e atrai, portanto, a sua clientela. Fazer investimentos em títulos públicos, como o senhor citou diversas vezes, é seguro ou não é muito apropriado? Olha, no passado não era tão seguro, né? Mas felizmente o Brasil ele conseguiu credibilidade com seus títulos. E eles têm uma vantagem, eles são seguros, o risco de não pagamento, se o governo deixar de honrar os seus compromissos e a rentabilidade é mais elevada que a caderneta de poupança. Então esse é um outro tipo de investimento que o poupador comum ele poderia fazer. E, na verdade, uma coisa está se popularizando, né? Cada vez mais a gente está escutando a ideia de tesouro direto. O que é o tesouro direto? É justamente essa venda de títulos para as pessoas físicas. E os bancos também estão trabalhando com isso agora, ofertando esse produto. Esse tipo de máquina, por exemplo, o cata-moeda que a gente viu na matéria, você acha que é uma coisa comum, que vai pegar mais em outras lojas, que é eficiente para recolher as moedas dos cofrinhos das pessoas? Olha, eu acho que tem sentido o que eles estão propondo. Se é uma questão de pegar, eu até acho que vai. Mas a grande questão é que isso não vai resolver o problema, né? A verdade é que a gente tem que mudar primeiro o nosso comportamento. O segundo ponto é que o Banco Central, querendo ou não, ele também vai ter que resolver essa questão de colocar a quantidade de cédulas e moedas que nós realmente precisamos. A gente pode ficar o tempo todo só buscando paliativos. Ou seja, eu tenho que abrir mão, às vezes, de um sanduíche para conseguir moeda. Isso não é o funcionamento correto da economia. Então, alguma coisa está falhando neste processo. O cartão de crédito, professor, por que muitas pessoas se recusam a utilizar?
Olha, o cartão de crédito, na verdade, ele tem um grande benefício. Ele serve para você organizar suas contas e estabelecer uma data de pagamento naquele mês. Onde está o malefício do cartão de crédito? É se você não poder pagar o cartão de crédito na data de vencimento, tiver que parcelar. O grande problema dele é justamente esse. A taxa de juros que é cobrada no cartão de crédito inviabiliza qualquer planejamento financeiro. Então, esse aqui é o ponto, né? Ele me dá o benefício. Que as pessoas Exato. fazem. Você tem que pagar, por exemplo, 9% ao mês de juros pelo parcelamento do cartão de crédito. Isso é extorquir, na verdade, o usuário, né? Para a gente terminar, deixa um recado para o pessoal, deixando uma dica de como investir da maneira mais adequada o dinheiro. Olha, se você já possui conta em banco, é conversar com o gerente. O gerente conhece o seu perfil e ele vai te apresentar quais são as melhores indicações. Mas se você ainda está muito longe de uma agência bancária, se você é aquela criança, por exemplo, da reportagem, estimule a poupança mesmo em casa. Mas sempre tenha em mente, tem sempre um uso melhor para o meu dinheiro. E esse uso melhor está no sistema financeiro. Muito obrigada. Eu que agradeço. Professor Flávio, Natália, muito obrigado pela participação aqui no Espaço PUC. Até a próxima. Até a próxima. Essa edição do Espaço PUC fica por aqui. Nós nos vemos no próximo Repórter PUC, toda quinta-feira às 4h30 da tarde. Participe! Envie sugestões e comentários para o e-mail espaçopuc@pucminas.br. E na segunda-feira eu volto às 4h45 da tarde e, é claro, espero por você. Obrigado e até lá. Obrigada pela companhia e até a próxima.